Olá, professora Marinês, estou aqui para falar de Vinícius de Moraes, dando continuidade ao segundo tempo modernista, que começamos aí com Drummond. E agora vamos falar, né, de um poeta importante, significativo, né, que é o nosso poetinha, assim que ele gostava de ser chamado, né, Vinícius de Moraes. Então vamos lá. Eu tenho uma observação para ler aqui, eu quero começar lendo essa observação e depois lendo um poema dele. Aí só depois disso eu vou começar a aula, né? Eu faço questão, porque é minha grande paixão. Vinícius de Moraes, o poetinha, como ele mesmo se definia, tinha um temperamento esfuziante e apaixonado, com grande vivacidade e alegria. Desse modo, compensava a gravidade de suas indagações e a intensidade dolorosa com que se atirava ao prazer e à dor. Então, em função disso, eu vou ler um poema dele intitulado Poética. De manhã, escureço. Deixa eu começar de novo. Tem que fazer as honrarias, né? De manhã, escureço. De dia, tardo. De tarde, anoiteço. De noite, ardo. A oeste, a morte. Conta quem vivo. Do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contêm, passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Vinícius de Moraes. Não é lindo? Eu não vou analisar esse poema, mas eu vou deixar para vocês pensarem a respeito. Só posso dizer, é a história de um amor que acabou, mas que não acabou. Ele vai ficar para a eternidade, mesmo vindo outros amores. Esse é o Vinícius, né? Ele e as suas colocações sobre as mulheres e as colocações amorosas. Bem, então, como eu vou falar de Vinícius, né, nós já sabemos aí, né, do contexto histórico, aquele período da Segunda Guerra Mundial, governo Vargas, né, e eu vou falar um pouco da vida dele, depois eu vou entrar na poesia. Vinícius, ele surge, né, como participante de uma revista chamada Revista Festa, que foi criada no primeiro tempo modernista. E aí depois ele vai aparecer no grupo espiritualista, né, porque a primeira fase dele, né, é uma fase mística. E ele aparece no grupo da Cecília Meirelles, do Murilo Mendes, do Jorge de Lima, que vamos estudar na aula que vem. Ok? Então, tem ainda, né, estudarmos a Cecília, e depois nós vamos estudar dois poetas juntinhos, né, o Murilo Mendes e o Jorge de Lima. Ok? Combinado? Então, agora eu vou compartilhar para nós começarmos a estudar essa obra maravilhosa, né, que ele deixou para nós aí, para conhecermos um pouquinho do poetinha maravilhoso Vinícius de Moraes. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar. Eu tenho que compartilhar, mas não fica errado. Vou compartilhar. Aqui. Tô fazendo, pode fazer errado, né? Tem que fazer certo. Muito bem. Aqui está o rosto de Vinícius, né? E a assinatura dele. Vou começar por aí, né? De novo, uma mensagem para vocês, né? Com Vinícius, não dá para não falar das frases, né? Do que ele pensava. São demais os perigos desta vida, para quem tem paixão, principalmente. Quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida, e se ao luar que atua desvairado, vem se unir uma música qualquer, aí, então, é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Então, aí está aquilo que ele mais gosta, né? Teve uma entrevista dele, que eu andei lendo aí,
E foi perguntado a ele quais eram as 3 coisas que ele mais gostava. Ele simplesmente respondeu, são 3 mesmo, né? A primeira é mulher, a segunda é mulher e a terceira é mulher. Então, aí justifica o que eu vou ler agora. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Vinícius de Moraes. Então, vamos agora à vida do Vinícius, né? Bem, o nome dele era bem grande, por sinal, ó, Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Ele nasceu no dia 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro, Carioca da Gema. Faz parte da segunda geração, né? Aí vem o nome dos pais, e dos pais por quê? Né? Porque tudo vai começar daí. Né? O pai era violinista amador e a mãe, pianista. Eles tocavam em festas, né? De casamento, de batizar, eles eram amadores. Né? E com isso, o menino, né, pequeno ainda, ele ficava com a avó, no bairro da Gávea. Né? Aí a avó era quem cuidava, né? E ela direcionou o Vinícius, né, para aquilo que ela acreditava, inclusive para o catolicismo. Né? Bem, aí vem uma curiosidade, porque existem vários documentários na internet, né, sobre o Vinícius, e tem um que eu acho muito interessante, que fala do Vinícius e a banheira, né? Ele era apaixonado pela banheira. Ele disse que quando ele estava na banheira, ele tinha inspirações, né? E aí ele criava suas melhores músicas. Aí tem muitas fotos dele na época da Jovem Guarda com os amigos na banheira, né? Criando, cantando, né? Se divertindo, porque era o lugar que ele gostava. E essa informação, né, ela não condiz muito, né, com o que a gente vê no começo. Né? No começo, era um menino, né, que foi morar com os avós, né, que foi para o Colégio Santo Inácio, cantava no coro da igreja, olha que bonitinho, né? Montava pecinhas de teatro, tocava piano na igreja, que ele aprendeu. Então, foi uma infância dentro dos princípios, dos padrões normais, né? E também dentro do catolicismo. Então, não dá nem para acreditar, né? Porque a avó acabou levando, né, o menino para esse lado. Então, justifica você encontrá-lo na revista Festas junto ao grupo espiritualista, que é o grupo que nós vamos chamar posteriormente, quando formos estudar a Cecília Meirelles e os demais companheiros, né, do grupo, de neossimbolistas. O Vinícius também tem poesia neossimbolista, né, que é a primeira fase dele, que é a fase mística. Né? Então, eu vou mostrar isso a vocês. Bem, em 29 concluiu o curso, o ginásio, né, que a gente chama de ensino fundamental. E aí a família voltou a morar na Gávea. Tinha já mudado para Botafogo, voltaram a morar na Gávea. Ingressou na faculdade de Direito com 16 anos, né? E formou-se em 1933. E foi nesse ano, de 1933, que ele publicou o primeiro livro de poemas dele, que se chama O Caminho para a Distância. Ele desenvolveu um gosto. Esse livro ele tem vários traços simbolistas, né? Então, isso que é interessante você observar. Bem, esse livro deu a ele um prêmio chamado Felipe de Oliveira, que desenvolveu o outro livro, Forma e Exegese. Né? Então, eu tenho Caminho para a Distância e Forma e Exegese. Forma e Exegese também é um livro simbolista. Né? Aí depois ele vai seguir um caminho um pouco diferente. Né? Ele vai empregar-se como censor cinematográfico, vai representar o Ministério da Educação e Saúde. 2 anos depois, vai ganhar uma bolsa, né? Tinha única vaga, ele fez lá a prova e conseguiu, né? Ele vai para Inglaterra para fazer um curso de inglês na Universidade de Oxford. E publicou novos poemas, né? E aquilo foi, né? Só que não pôde terminar esse curso, né? Porque estourou a Segunda Guerra Mundial,
Ele já estava quase no fim, né? E teve que voltar para o Rio de Janeiro. Né? Mas o que ele fez lá valeu, porque quando você visita Londres hoje em dia e vai até a faculdade, a Universidade de Oxford, ele é bem conhecido, né? Tem lugares lá marcados, né? Que ele sentou-se, né? Onde ele tirou o primeiro assim, documento, né? Não chegou a ser um diploma porque ele não concluiu, mas as fases do curso, né? O pouco que ele fez deu a ele documentos de que ele esteve lá, né? E ele ficou conhecido lá. Depois ele se tornou um grande compositor e cantor da bossa nova, né? Mais conhecido ainda. Bem, aí ele ficou conhecido como um grande poeta brasileiro, né? Porque ele falava muito de amor, né? E falar de amor, né, agrada. Né? Então, a literatura ela vai começar a falar de Vinícius, vai começar a registrar. Né? Então, posteriormente, nós vamos ter aí também, lá quando ele tiver com os seus 50 anos, né? Ele vai se dedicar exclusivamente à bossa nova, ele vai parar um pouco com essa produção de poesia, né? Mas quando vem alguma coisa mais o momento mais assim criativo, mais desenvolvido é antes dessa dedicação, antes dos 50 anos, né? Ele trabalhou na prefeitura do Rio, ele trabalhou depois que ele voltou assim de Londres, né? Ele vai começar a atuar a carreira diplomática, né? Então vai viajar o mundo, né? Como diplomata, ele vai atuar em vários países, né? Londres de novo, Paris, né? Vai seguir aí um caminho bem interessante para a vida dele. Depois vai se aposentar, aí vai se instalar no Rio de Janeiro e vai curtir, né, as mulheres de Ipanema. Daí vem aquela canção maravilhosa, que é um poema chamado Garota de Ipanema, né, que a gente conhece muito bem, né? Só um comecinho para vocês lembrarem. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Vocês devem lembrar muito bem, né? Representada por aquela modelo, né, da época, Elo Pinheiro. Então, uma bela moça, né? Para representar aquilo que o Vinícius vai criar, né? Que é aquele homem que fica à praia, cantando, tocando violão e olhando as belas mulheres brasileiras naquela paisagem maravilhosa, né? Das praias do Rio de Janeiro. Nós estamos aí, né, nos anos 50, 60, né? Então, tem tanta poluição como tem hoje, né? Bem, na obra de Vinícius não tem só o neossimbolismo, né? Não tem só esse tipo de poesia. Conforme ele vai vivendo assim, né, a vida adulta, a vida, né, vida difícil, porque a gente tem, né, fases difíceis também. Aí a poesia vai evoluir, né? E durante a guerra ele vai criar também a poesia social. Então, há uma divisão na obra dele grandiosa, que dá para nós estudarmos, né, desde o princípio, que é a poesia com características simbolistas, né? Depois ele vai construir poemas que, perdoe-me, mesmo sendo neossimbolistas, ele sempre vai falar do amor e das mulheres. Depois ele vai escrever Forma e Exegese, que é na mesma linha. Depois ele vai para a fase do cancioneiro, para a fase social, né, para a fase dos sonetos, tanto que tem sonetos e baladas. Né? E aí nós vamos dar uma aprofundada nisso nos próximos slides. Né? Bem, aí vem mais uma curiosidade. Produziu também a literatura infantil. Né? Então, tem duas canções que são bem conhecidas. Né? Então, nós temos lá o Pato Pateta, né? E aquela canção que ele fez, né? Que dá para interpretar de vários jeitos. Né? Ele fez, estava, se eu não me engano, no Uruguai. E aí ele criou aquela canção, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Né? Tem depoimentos dele que falam dessa canção, né? Mas a interpretação mais interessante que eu já encontrei, né, é que essa casa, na verdade, é o útero materno. Né?
E aí você fica perguntando, né? É verdade, né? Não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia fazer xixi, porque pinico não havia ali, né? E também é uma casa que está sendo construída, segundo ele, no Uruguai, que ele olhou, né, e imaginou tudo isso. Ele conta a história, há depoimentos dele, tá? Então, o que eu acho assim bastante produtivo de tudo é que ele retorna, né? Assim como Drummond retornou ao clássico, né? No Claro Enigma, né? E em outros livros dele, o Vinícius também vai fazer isso, né? A gente vai ter sonetos belíssimos aí, o soneto da separação, o soneto do amor total, né? O soneto dos amigos, né? O soneto da fidelidade, sonetos maravilhosos, né? Eu tenho uns exemplos aí também para analisar e mostrar para vocês, né? Escreveu ainda alguns poemas infantis nos meados de 1970, né? E vai se consagrar como um grande poeta e também um grande compositor e cantor e criador da bossa nova, né? Aí eu já tenho a data do falecimento dele, né? Ele morreu dia 9 de julho de 1980, com problemas pulmonares, né? Infelizmente. Podia estar vivinho até hoje aí, né? Cantando para nós, criando para nós, né? Mas ninguém é eterno, né? Então a gente tem que se conformar. Bem, aí tem uma curiosidade, ó, ele na banheira dele. Nós temos aí na fase de composição duas composições que se consagraram. Uma, eu já falei, a Garota de Ipanema, e a outra é a primeira, Eu Sei Que Vou Te Amar, né? Que é uma canção maravilhosa que foi gravada por vários cantores, né? Vários, mas vários mesmo, cantores e cantoras. E a Garota de Ipanema também cantamos até hoje, né? Uma das canções conhecidas, conhecida, perdoe-me, no mundo inteiro, né? Você vai viajar aí, se tiver oportunidade para o exterior, você sempre ouvirá em algum lugar, em algum país que você, como turista, se apresentar, a Garota de Ipanema, Eu Sei Que Vou Te Amar e outras canções do Vinícius. Bem, vamos voltar um pouquinho. Em 1940, né, a obra do Vinícius ela vai ser marcada por versos mais simples, né? E por temas sociais. Olha que legal, né? E aí vem uma letra muito famosa também, que é Rosa de Hiroshima, que é uma homenagem que ele faz, né? Uma homenagem negativa mesmo, né? Ele fala da bomba atômica. E aí, uma coisa bem curiosa que eu vou falar agora é que no Drummond nós temos a Florianáusea, no livro Sentimento do Mundo. E esse poema, ele fala, né, da bomba atômica também. Depois o Drummond ele vai fazer a Rosa do Povo, né, que seria quando a guerra acaba, né, aquele momento de destruição e construção. E a rosa é a bomba. Então, no Drummond, ela representa a esperança de um mundo sem nojo, de um mundo sem ódio, que a gente não encontrou até hoje. Pelo menos eu não vejo esse mundo na minha frente assim tão livre, né? Eu vejo o ódio muito presente, né? E o nojo é por causa das guerras que tem, né? Das coisas ruins que acontecem, né, com o próprio o ser humano fazendo como ser humano, né? Olha aí o que acontece com os imigrantes, né? Olha o que acontece com o povo, as pessoas das comunidades, né? O que acontece com várias pessoas, eu não preciso nem relatar para vocês, né? E a bomba no Drummond, ela pôs fim à guerra, então é a esperança de um mundo sem nojo. No Vinícius, né, ela é a bomba hereditária, né, é uma bomba que veio, destruiu e que deixou marcas, mas marcas muito graves, né, principalmente em mulheres, porque as mulheres, elas dão à luz, né, elas têm o poder de trazer no ventre, né, uma outra vida, né, e a rosa é hereditária. Né, então ele vai falar um pouco das consequências. Então, no Drummond é a esperança, no Vinícius é a destruição. Guardem isso. Bem, aí vem o seguinte, olha que interessante, né? Eu vou fazer um comentário, a curiosidade, vou ler, né? Então, vamos lá.
Nos anos 40, suas obras literárias foram marcadas por versos em linguagem mais simples, sensual e, por vezes, carregados de temas sociais. Tem vários poemas, o mais famoso é esse que eu citei. Morreu de edema pulmonar no dia 9 de julho, na banheira de sua casa. Olha que triste. Morreu, né? Morrer é triste, mas ele morreu onde ele mais gostava de ficar, né? Algo interessante sobre sua morte foi a sua entrevista no dia anterior, ao ser perguntado se estava com medo da morte, ele respondeu: não, meu filho, eu não estou com medo da morte, eu estou com saudade da vida. Você vai envelhecendo, né? Você vai vendo que o seu tempo está diminuindo, né? Cada dia mais, né? Você está caminhando aí, né? Está envelhecendo, estou sentindo isso na pele, né? Então, desculpem aí falar da particularidade, né? E aí você começa a ficar com saudade da vida, né? Eu falo isso de carteirinha, de experiência própria, eu entendo muito bem o que o Vinícius quis dizer, por isso que eu coloquei essa curiosidade aí. Muito bem. Como que a obra dele ficou dividida? Deixa eu fazer mais uma fofoca. O Vinícius se casou 9 vezes, né? O Drummond até falava, né, que o Vinícius, ele não era só um poeta, ele vivia como um poeta, né? Muitos amores, né? Muita emoção, né? Ele casou-se 9 vezes. Parece o Oswald, hein? Acho que o Oswald ainda perde para ele, né? Porque o Oswald também tem vários casamentos, né? Mas o Vinícius ganha. Então, vamos lá. Os primeiros livros, simbolistas. Então, eu tenho lá o Caminho para a Distância, Forma e Exegese, né? Depois, vem 5 elegias. Então, esses 5 elegias são poemas, na verdade, né, é um poema imenso, né? Ele tem continuidade. E ele parece prosa, porque os versos são imensos, né? Não tem métrica, verso livre. Então, ele trabalha com a liberdade temática, né? Não tem essa prisão, né? Com a contenção formal, né? Existem momentos que tem até rimas, né? Mas ele não está muito preocupado. E ele vai falar do cotidiano, e é claro, das mulheres, né? Depois ele vai criar outro livro chamado Poemas, Sonetos e Baladas. Aí eu tenho a volta ao clássico, né? Então existem vários sonetos e também baladas, né? Aí vai trabalhar bastante com a questão do amor. Versou também a temática social e a poesia infantil. Já falei, né, no outro slide, e agora eu repito aqui, tá certo? Então, é curioso, né, você pensar num poeta, né, que viveu como poeta, segundo o próprio amigo, né, o Carlos Drummond de Andrade, né? Então, nós temos aí um monte de coisas que poderíamos falar, e tentaram até denegrir a imagem dele, né, dizendo que ele era funcionário público, ele faltava muito, né, a Prefeitura do Rio demitiu, e depois, quando ele ficou assim famoso, né, e a Prefeitura arrancou aquela folha da demissão e disse que ele ainda, se você perguntar até hoje, né, investigar lá, eles falam que ele morreu como funcionário público, né, na verdade não foi bem isso, né, mas como ele se tornou um grande nome aí na literatura mundial, né? Por causa da música e também por causa da poesia, né? Então, ele vai começar agora, a partir de 1958, né, a Bossa Nova. Ele vai se dedicar muito, né? E aí, aquela música maravilhosa vai ser gravada pela Elisete Cardoso, que era uma excelente um excelente exemplo para ele, né? Então, o álbum chama Canção do Amor Demais. Então, além da Eu Sei Que Vou Te Amar, nós tínhamos lá canções com dupla, Vinícius e a Elisete, Vinícius e Tom. Então, aí, Vinícius e Tom Jobim, eles cantaram juntos Luciana, Estrada Branca, Outra Vez e Chega de Saudade. E ele começa a se consagrar, né, como cantor e como músico, perdoe-me, como compositor. Bem, a obra é grande, né? É que eu nem coloquei a bossa nova, eu só coloquei as poesias. Então, olha lá, começa em 33, né? E vai até 1970.
tá certo? A Arca de Noé. Aí coloquei todas, tá certo? Vamos ler. Ó, o caminho para a distância, forma e exegese, simbolistas. Novos poemas, 5 elegias, versos livres. Poemas, sonetos e baladas, clássicos, né? Pátria Minha, obra já nacionalista. Orfeu da Conceição é um teatro, até virou um filme e ganhou um prêmio em Cannes. Depois eu tenho livro de sonetos, volta a falar dos sonetos. Tem uma comédia, Pobre Menina Rica, foi também premiada. Depois vem poesia, O Mergulhador, né? Outra peça de teatro, Cordélia e o Peregrino, teatro em versos, 1965. A Arca de Noé, poesia, aí já entra na linha infantil. Um outro teatro chamado A Chacina de Barros Filho, né? O Dever e o Haver, poesia. Para uma menina como uma flor, poesia. Para viver um grande amor, depois virou uma canção, poesia. Ariana Mulher é poesia. E essas poesias e mais algumas de outros livros, né, elas vão ser selecionadas, né, pelo próprio Vinícius numa antologia. Então, tem a antologia poética, que ele vai colocar todos esses poemas que ele fez depois, escolher poemas de outras obras. E depois ele faz mais novos poemas. Né? E depois tem toda a bossa nova, né, para falarmos aí, né, da canção, da composição de Vinícius de Moraes, que, né, tem todo o brilho do mundo aí. Bem, aqui já começa, né, a análise. Né? Então, eu tenho aí uma imagem, né, que é uma escultura do Vinícius, que foi feita em homenagem a ele. Então, é um homem da praia, né, sentado numa mesinha, observando, né, as coisas boas da vida, né, lá, Copacabana. Né? E nessa observação é que tinha a inspiração. Né? Então, eu coloquei aí, não coloquei a Garota de Ipanema, né? Coloquei simplesmente o soneto da separação, para nós verificarmos que, em pleno segundo tempo modernista, nós temos aí um soneto. Então, vou começar com eles, né? É o que faz mais sucesso, é o que é mais conhecido. Né? De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. Das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, na calma fez-se o vento, que dos olhos destesa a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez do amigo próximo o distante, fez da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, é o soneto da separação. Então, vocês vão observar o soneto. Nós aprendemos soneto com Camões, ó. 4, 4, 3, 3. 14 versos distribuídos em 2 quartetos, 2 terceiros. Camões. Agora, vamos ver se a rima é igual a de Camões, né? Camões é a BBA, BBA, CDC, DCD, ou a BBA, BBA, CDE, CDE. Essas são as mais famosas. Tem outras, mas essas são as mais famosas. Então, ó, pranto, espanto, bruma, espuma, a BBA. Vento, chama, pressentimento, drama. Olha lá. Né? De novo, né? Só que mudou o som. Pranto, vento, opa, mudou. Então, é D, aliás, é C, D, D, C. Ó, mudou. Né? Aí depois vem, de repente, amante contente. Então, eu já estou no CD, então fica E, amante, F, né? E contente, E. Aí, distante, F, errante, nós vamos voltar ao E, e ente, F. Tá vendo? Esse estilo de rima é moderno. Então, ele cria, né? Então, ele volta ao estilo camoniano, falando do amor, né? E das tristezas e alegrias que tem as consequências aí, né? Mas ele vai fazer o soneto. Só que ele vai, claro, criar, né? Riso e pranto, né? Depois eu tenho lá mãos espalmadas, espanto, né?
Depois ele fala calma, pressentimento e drama. Olha lá, olha as antíteses, né? Triste, contente. Amigo próximo, distante, né? E depois ele coloca de repente, não mais. De repente, você observa que toda a primeira estrofe das duas quadras começam né, com de repente, ó, de repente do riso, de repente da calma. No primeiro terceto, de novo, de repente, não mais que de repente. Né? E na última estrofe, o de repente vai para o último verso, de repente, não mais que de repente. Por que ele repete tanto a palavra de repente? Né? Porque ele está dizendo que tudo acaba de repente. Né? Então, é para enfatizar que a separação é de repente. Eu sempre digo para os alunos que não é de repente, né? Mas a impressão que a gente tem é, né? Parece que rompe assim, sabe? Você está ali envolvido, né? E acaba. Né? Então, é essa ideia que ele quer nos passar. Né? Então, eu tenho aí a repetição, que é de propósito, né? E as antíteses para mostrar a separação dos amantes. Mas não fica só nisso, não. Eu coloquei mais um. Olha lá. A separação, agora a gente vai inverter, a fidelidade. Aí eu coloquei ele mesmo falando, ó, que não seja mortal, pois que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Olha que lindo. De todo o meu amor serei atento, antes e com tal zelo, sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento, em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Olha aí de novo o soneto camoniano, né? Olha, que seja infinito enquanto dure. Parece aquele soneto que ele fala, né? Que a única constância é a inconstância. A gente tem esse soneto aí na obra do Camões, depois se repete na obra do Gregório de Matos, né? Então, essas contradições, né? Postas aí, né? Então, ó, que seja infinito enquanto dure. Como se acaba dura? Tá vendo? Ó, olha o paradoxo. Né? Só que o paradoxo é formado por antíteses. Se ele é formado por antíteses, ele é só aparente. Né? Então, ele tem o nome de oxímoro. Tá certo? Também as antíteses, né? A gente encontra aí né? a antítese e também as metáforas. A rima atento com pensamento, canto com encanto. Momento, ó, momento e pensamento. Canto, pranto, contentamento. Ó, aqui fica BBA, 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 né? Então, repete Camões. Procure, vive e ama. Ó, mudou tudo. C, D, E. Aí tive D, né? E C. Olha lá, danadinho, né? Inverteu. Certo? Esse é o soneto da fidelidade. É certo que a gente fala né, que os amores, eles não são infinitos, né? Mas enquanto dura são. Né? A gente tem vários amores e todos são infinitos, né? Porque você lembra da pessoa pro resto da vida. Por isso que é infinito. Né? Mesmo que acabou, a pessoa faz parte da sua história. Você vai se lembrar daquele amor. Tanto que ele fala que tive. Ainda bem que tem eles para lembrar. Já pensou morrer, não tem nada para lembrar? É muito triste. Então tem que amar bastante, né? E ser fiel a esse amor, né? Um fiel aí é para sempre. Né? Não precisa ser fiel aí no sentido literal da palavra, né? Que é o que a gente espera no casamento e tal, né? Mas a fidelidade é em relação ao próprio sentimento, né? Estou eu aqui fazendo os paradoxos. Bem, para fechar,
para não ficar analisando todos os poemas do Vinícius, né, aqui, com vocês bem que eu gostaria, né? Eu coloquei aí um dos que eu mais gosto, né, que já é a poesia social, né? É um poema lindíssimo, até coloquei aí para vocês ouvirem, né, porque quem gravou foi o Grupo Secos e Molhados, do qual saiu o cantor Ney Matogrosso, não sei se vocês conhecem, né, mas se não conhecem, vão conhecer. E vale muito a pena conhecer, né? Se vocês não conhecem, os pais conhecem, porque ele está vivo ainda e faz muito sucesso, né? Pelo menos na nossa época, né, de mocinhos, né? E vida adulta, ele fez muita parte, muita parte da minha vida, né? Fui a vários shows também em Mato Grosso, porque ele era muito diferente. E ele gravou essa música, né, do Vinícius de uma forma belíssima, né? E aí a gente vai analisar a letra. Então, é a poesia social. Então, o que é cobrado bastante em vestibular, né, é exatamente isso. Então, nós temos aí que saber que, em pleno segundo tempo modernista, o Vinícius voltou a fazer soneto, ele também trabalhou aquilo que é consagrado ao segundo tempo, que é a poesia social, né? Mas ele não abandonou, né, a poesia antiga. Então, eu também tenho os versos redondilhos na obra, né? Por exemplo, em baladas, né? Em cancioneiros, nós temos os versos redondilhos, temos os versos livres, né? E o que predomina na obra é o amor, a mulher, né? E na canção, vocês também já sabem. E aí tem o social também, tá? Então, vamos ler esse poema para a gente entender, né, o que foi a Rosa de Hiroshima. Em alguns livros, Hiroshima aparece com X, né? Eu coloquei o certo aí, né? Mas tem alguns que aparecem com X. E dizem que ele escreveu com X mesmo, porque naquela época, né, não tinha essa coisa obrigatória do X e do CH. E eu já encontrei uma análise que eu achei fantástica, né? O X é para representar o perigo da bomba, né? Que eu achei interessante, né? O X. Coloca-se o X, né? Ali a bomba, que é para você, né? Para chamar atenção mesmo, cuidado, que isso aqui é um X, né? Então é um perigo. E aí ele vai cantar, né? E o Vinícius vai escrever. O Vinícius escreveu, cantou também, gravou também, né? Mas quem gravou mais belamente foi o Ney Matogrosso, que eu coloquei aí para vocês verem. Então ele diz lá: pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radiativa, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. O resto eu recitei assim de cor. Acho lindo esse poema. Né? Muito bem, tem um verso, né, que eu acho fantástico, deveria ter colocado a letra inteira, né? Não coloquei, né? Me arrependi já. Ele fala: a rosa com cirrose. Se você olhar o que significa cirrose, né, é uma doença, ela destrói o fígado. E ela destrói mesmo, ela esfarela, que é o que a bomba fez, né, quando ela atingiu a tudo, né, inclusive as pessoas desintegravam. Né. E aí é interessante você observar a paronomásia, o trocadilho, ó, rosa, cirrose. Dentro da palavra cirrose, eu tenho a palavra rose, né? Então, olha a bomba dentro dela. Tá certo? Então, o que é a cirrose? É uma explosão. Olha que interessante, né? E aí ele vai colocar, né, a rosa hereditária. Eu já falei para vocês, em relação às mulheres, né? Mulheres, pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. O que é cálido, né? É aquilo que não fecha, não acaba. Mas, ó, não se esqueçam da rosa. Da rosa, ele repete, ó, não é para não esquecer nunca, porque ela fez, né, uma tragédia da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, da rosa hereditária. Então, do mesmo jeito que eu mostrei a vocês, nos outros lá nos sonetos, que a repetição, né, ela é de propósito, eu tenho aqui também.
né, que é para mostrar, né, que ela não é para ser usada. Né, ela causou feridas imensas no mundo. Né, tem gente que tem doença até hoje por causa dessa tragédia da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eu quis colocar essa e aqueles 2 sonetos, né, para vocês terem uma ideia e se motivarem a ler a poesia de Vinícius de Moraes, né, que é umas poetinhas, é assim que ele gostava de ser chamado. Né? Na verdade, é o poeta maior. Né? E eu vou fechar, né, lendo, para vocês pensarem, né, um outro texto que eu acho muito interessante, que é... Deixa eu me achar aqui. Deixa eu achar. Um minutinho. Eu separei aqui, agora não estou achando. Vamos ver. Ai, meu Deus, que pena. Será que eu não vou achar? Não é possível. Não é possível que eu não vou achá-lo. Aqui. Eu já quero, né, ler um texto da aula que vem, né, que é o nosso poeta Jorge Lima, que é a continuidade, né, para despertar assim, a curiosidade de vocês. Né? E é um texto que eu acho muito bacana, chama Essa Nega Fulô, Jorge Lima. Então, eu vou sair dessa poesia maravilhosa, que é a do Vinícius, e vou falar da poesia africana. Olha que bonito. Né? Só vou ler um textinho para vocês ficarem curiosos e se preocuparem com os slides e a aula da nosso próximo encontro. Ele diz assim: ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo. No bambê do meu avô, uma negra bonitinha, chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, ó fulô, era a fala da sinhá. Vou forrar a minha cama, perdoe-me, vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, me ajudar a tirar a minha roupa. Fulô, fulô, essa negra fulô. Essa negrinha fulô ficou logo para a cama, para vigiar a sinhá e para engomar para o senhor. Essa negra fulô, essa negra fulô. Adivinha o que aconteceu? Assistam a próxima aula. Até. Muito obrigada, né, pela participação de vocês. Espero que tenham gostado, né, do recorte que eu fiz aí da obra do Vinícius de Moraes e comecem a se dedicar também à poesia. Até lá. E obrigada.